Tá louco, cara? Aconteceu de novo. Desta vez foi nos últimos minutos do encontro organizado pelo Grupo Flow, em parceria com o Grupo Nexo, da Faculdade de Direito da USP. Pablo Marçal, candidato pelo PRTB, usou apelidos pejorativos e praticou calúnia, o que, claro, era vetado. Foi advertido uma vez. Eu só estou aqui porque o Boulos ia ganhar a eleição do Bananinha, porque ele é fraco. E eu faço uma promessa de campanha para vocês. Ele vai pra cadeia. Candidato, ele vai. Você não interrompeu o Datena quando ele estava falando. Você não interrompeu de me xingar de tudo. Corta o microfone, por favor. Sim? Corta o microfone. As regras estão aqui que o senhor assinou. Então, por favor, eu posso interrompê-lo. O senhor está sendo advertido. O senhor, aparentemente, está aproveitando o último instante do debate para baixar o nível. Depois outra. Nós vamos prender o prefeito. Nós vamos prender a Polícia Federal. O senhor está sendo advertido pela segunda vez. Na terceira, foi expulso. A Polícia Federal vai prender o Ricardo Nunes e essa é uma promessa de campanha por causa das merendas. E é a Polícia Federal mesmo, seu banana. O senhor está advertido, corta. O senhor está excluído do debate. Enquanto Marçal recebia a ordem do apresentador Carlos Tramontina para sair do debate, o absurdo aconteceu. Nauel Medina, assessor de Pablo Marçal, responsável pela captação de imagens da campanha, deu um soco em Duda Lima, marqueteiro de Ricardo Nunes. O golpe quebrou os óculos de Duda e abriu um corte em seu rosto. Aí, tem que segura ele. O cara tem que sair preso, olha aí, ó. O cara tem que sair preso. Todos foram parar na delegacia, onde o caso foi registrado como lesão corporal. Duda Lima foi levado a um hospital, recebeu 6 pontos no rosto. Nauel Medina foi detido para averiguação, assinou um termo circunstanciado e foi liberado. Um circo de horrores onde o nível é cada vez mais baixo. A Quest perguntou para o eleitor em São Paulo o que ele está achando do nível do debate. E não teve surpresa. 81% disseram que o nível está baixo. Quando você parte para a depredação da democracia e das instituições, isso tem um efeito deletério tão rápido e tão contagioso que os debates das outras capitais estão contaminados pelos de São Paulo, porque as emissoras ainda não divulgaram as regras para os próximos debates, porque elas têm que ser equânimes em todas as praças, e a Praça de São Paulo está na dependência do que você precisa fazer para conter um candidato que se recusa a seguir as regras aceitas por ele, pela assessoria dele, assinadas por ele, mas ele dá sempre um jeito de subverter. E todos nós, jornalistas, mediadores, candidatos, eleitores da cidade de São Paulo, estamos submetidos a esse circo. Da redação do G1, eu sou Júlia do Ailib e o assunto hoje é a violência inédita na campanha de São Paulo. Por que a agressividade sequestrou o debate de ideias na maior cidade do país e como essa estratégia reflete na intenção de votos. Meu convidado neste episódio é Bernardo Melo Franco, colunista do jornal o Globo e comentarista da rádio CBN. Quarta-feira, 25 de setembro. Bernardo, em menos de 10 dias, foram 2 episódios de agressão física em debates aqui na cidade de São Paulo. O da cadeirada, de José Luiz Datena e Pablo Marçal. E agora, na segunda noite, um soco do assessor de Marçal no marqueteiro do candidato Ricardo Nunes. Bom, bate-boca eleitoral não é novidade. A gente já viu debates super tensos, debates históricos, inclusive, pelo nível de tensão. Mas dessa vez o que a gente está vendo é um novo patamar de violência. O que mudou e qual o grau de ineditismo do que estamos presenciando? Olha, como você falou, Júlia, as eleições de São Paulo, elas sempre tiveram muita confusão, muita fake news. Desde lá de trás, quando em 85 o Jânio Quadros dizia que Fernando Henrique ia botar maconha na merenda escolar, depois aqueles bate-bocas históricos da Marta Suplicy com Paulo Maluf. Quero dizer à dona Marta Suplicy que a senhora administrativamente é desqualificada. A senhora vai me perdoar. A senhora não está qualificada administrativamente. Não, senhora. Eu estou com a palavra. Eu estou com a palavra. A senhora peça na sua vez, por favor. Confusão sempre foi do jogo, sempre existiu. A novidade dessa campanha de 2024 é isso transbordar para a violência física. Acho que a gente não se lembra, pelo menos em grandes eleições, grandes cidades no Brasil, de ter candidato batendo em candidato durante um debate transmitido ao vivo na TV. E foram 2 episódios, no intervalo de uma semana, primeiro na TV Cultura,
o Datena dando a cadeirada no Pablo Marçal. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Olha, vai. Não. Nossos comerciais, por favor. E agora, na segunda-feira, esse episódio do soco na cara do marqueteiro do Ricardo Nunes, também desferido por um assessor do Pablo Marçal. O que tem em comum nesses dois episódios? É a figura do Marçal, ora como vítima, ora como instigador, mas o fato é que a presença dele na campanha, o método dele, o estilo muito agressivo e essa estratégia mesmo de ir para os debates para tumultuar, provocar os outros candidatos, desrespeitar as regras, cavar uma expulsão, como ele fez nessa segunda-feira, é o que está transformando essa campanha numa campanha tão violenta. O Marçal, ele se orgulha, inclusive, de dizer que ele consegue desestabilizar emocionalmente os seus oponentes. Ele entra no debate com esse objetivo. Tentou primeiro com a Tabata Amaral, fazendo aquelas acusações pessoais, envolvendo até a morte do pai dela em acusações sem fundamento. Depois fez uma campanha de fake news contra o Guilherme Boulos. Mais adiante, chegou a praticamente esfregar aquela carteira de trabalho na cara do Boulos, quando o Boulos se destemperou e deu um tapa na carteira. Aquilo ali foi talvez um primeiro episódio, uma fagulha que mostrava para a gente que tinha algo errado. E depois transbordou para esses dois episódios aí da cadeirada e do soco na cara. Pior que isso, Júlia, a minha tentação era dizer que não pode ficar, mas a eleição de São Paulo está mostrando que pode sim. O próximo debate sempre pode ser pior do que o anterior. Já diria Tiririca, né? Pior do que tá não fica, mas o contrário, desculpe citá-lo. O Tiririca era um lorde, né? Diante do comportamento que os candidatos estão apresentando nessa eleição. Vou ter que concordar com você. Até lembrava recentemente com o Otávio Guedes, no debate aqui de São Paulo 98, Mário Covas e Paulo Maluf, dois grandes nomes da política paulista, se enfrentaram num debate super tenso. O Maluf ficava ameaçando o Covas com uma pasta que ele levou, com denúncias gravíssimas contra o Covas suava. Então eu acho que em matéria de incoerência política, você é o campeão, Mário Covas. Por favor. Eu não preciso fazer crítica ao senhor. O senhor tem um vice que o senhor escolheu. E, portanto, quando o senhor escolheu, o senhor aceitou o que ele diz a seu respeito. E ele disse, a opinião pública cunhou um verbo que se chama malufar. É um neologismo que significa roubar. E dois nomes muito tradicionais, duas personalidades fortes, e ninguém saiu na mão, né? Posso lembrar de outro também aqui de São Paulo, que foi o Enéas com o Collor, que você deve se recordar também nos anos 2000, o Collor fazendo pouco caso de Enéas, e Enéas seguindo em frente e tocando o debate, também não saiu na mão com o ex-presidente Collor. Já que Sua Excelência, o ex-presidente da República, nada tem a dizer, eu tenho muito. O senhor quer comentá-lo? Pode continuar. Não, o tempo dele está esgotado. O senhor abre mão do comentário? Abro mão do comentário, deixo o doutor Enéas. Então ele tem mais 30 segundos. Em 1989, quando o senhor Fernando Collor foi candidato à presidência da República, falou durante 3 horas. Esse episódio do Collor com o Enéas foi em 2000 na TV Bandeirantes. E também no ano 2000 teve o famoso debate em que a Marta Suplicy mandou o Maluf calar a boca. E a senhora, por favor, respeite. Eu estou falando, respeite o telespectador. A senhora fica quietinha e para de dar palpite. Cala a boca, Maluf. Cala a boca, por favor, você. Por favor. Não admito. Por favor. Isso acabou virando um mote da campanha dela no segundo turno. Então, bate-boca sempre teve, acusação sempre teve. O que não tinha era violência física, eram os candidatos indo parar na delegacia e no pronto-socorro de hospital. Você falava sobre o Marçal. O Marçal, ele não tem tempo de campanha no horário eleitoral gratuito, na TV e no rádio. Ele faz uma campanha, todo mundo sabe, mega focada nas redes sociais. Por que os debates viraram um meio especialmente importante para ele? Ele faz isso como um método, né? Para ter repercussão. A estratégia dele a essa altura já está muito clara. O Marçal vai aos debates para forçar uma reação emocional, uma reação destemperada dos seus adversários e produzir aqueles famosos vídeos curtos para a rede social, que depois vão viralizar, vão ser impulsionados e vão fazer a campanha dele chegar a mais pessoas e vão fazer, Júlia, com que ele seja o assunto. Essa talvez seja a chave para entender o Pablo Marçal. Ele é um personagem que vem da internet, que aliás se gaba de ter ficado muito rico nas redes sociais, com a chamada economia da atenção. E qual que é a lógica dessa economia da atenção, desse algoritmo?
é sempre procurar o conflito, a polêmica, o confronto, aquilo que a pessoa não está esperando e que, quando ela vê, ela clica ali no botão do link, ela compartilha com outras pessoas. É isso que o Pablo Marçal levou para a campanha. E, de certa forma, parece que a gente tem um candidato digital, que é o Marçal, competindo com candidatos analógicos, que vêm ou da política tradicional, ou que não são da política, mas vêm da TV, como o Zé Luiz da Atena, que tem demonstrado muita dificuldade, inclusive, de se adaptar a esses novos tempos. Quer dizer, o Marçal, ele domina essa lógica do algoritmo, ele sabe como produzir um vídeo que vai gerar engajamento e repercussão, e ele vai no debate exatamente com esse objetivo. Claro que com isso ele ajuda a própria campanha dele a furar a bolha, sair daqueles seus seguidores, que já são muitos, e chegar a mais eleitores. O fato é que ele hoje é o principal assunto dessa campanha, queira a gente ou não. Tem gente, inclusive, Júlia, que tem questionado, né? Mas a imprensa dá palco para ele, dá palanque, vocês não deviam falar do personagem. Bem, ele tem em torno de 20% de intenções de voto na maioria das pesquisas. Ele hoje representa o segmento da sociedade paulistana, queira ou não, ele conseguiu se transformar em notícia. Então, talvez seja esse o pulo do gato. Ele usa o debate para se autopromover, para gerar atenção em torno de si mesmo e também para gerar fatos negativos em torno de seus oponentes. Agora, essa estratégia que você bem descreve pode não estar sendo muito eficiente. Quer dizer, as pesquisas sugerem isso, são hipóteses, né? Pesquisa é sempre hipótese. Olha só, a Quest e o Datafolha mostraram um Marçal estagnado, inclusive a Quest da terça-feira. Ele apareceu com 20% nas duas últimas pesquisas Quest e com 19% nos últimos 2 levantamentos do Datafolha, fora a rejeição, que cresceu, e a perda de eleitor entre os moderados, Bernardo, do eleitorado de centro. E isso eu acho um indicativo de que essa estratégia dele pode não estar tendo efeito num público que ele precisa conquistar, porque não adianta ele ter só a extrema-direita, que ele não tem 50% mais um dos votos. Júlia, acho que você usou um termo que é importante a gente também refletir sobre ele, porque explica muito do que é o Marçal. O Marçal é um candidato da extrema-direita raiz. E, inclusive, ele está mostrando nessa campanha que a extrema-direita pode existir para além do Bolsonaro. Ele não tem o apoio formal da família Bolsonaro, inclusive foi criticado em alguns momentos pelo ex-presidente, mas ele consegue mobilizar o mesmo tipo de energia que levou o Bolsonaro a ser eleito em 2018. E a extrema-direita é assim no Brasil e é assim no mundo. Essa tática de plantar ódio para colher voto, ela sempre existiu, e com a rede social, com a tática do algoritmo, né, com a nova lógica das campanhas digitais, ela parece que está ainda mais potencializada, engaja mais gente com mais velocidade. De fato, a subida do Marçal nas pesquisas foi muito vertiginosa. Ele começou ali, antes do primeiro debate na Band em agosto, ele tinha em torno de 10%, 12%, de repente chegou na casa dos 20%, dobrou as intenções de voto. E, de fato, de 2 semanas para cá, as pesquisas têm sugerido um cenário de estagnação do crescimento dele, na intenção de voto, e de aumento da rejeição. Agora, para entender essa rejeição, a gente também precisa levar em consideração que o Marçal não tem tempo de TV para fazer a propaganda dele, mas está sendo alvejado por quase todos os candidatos que têm acesso à propaganda eleitoral obrigatória. Então, quem anda em São Paulo sabe que o tempo todo no rádio entram spots falando da condenação dele na justiça, que a Polícia Federal está investigando ele. O que a gente tem de informação dos crimes que são apurados pela Polícia Federal: falsidade ideológica eleitoral, apropriação indébita eleitoral e lavagem de dinheiro ocorridas durante as eleições de 2022. Além disso, também, o que diz a investigação? Que na declaração à Justiça Eleitoral, Pablo Marçal, ele declarou bens de 17 milhões de reais. Mas o que eles perceberam na investigação é que parte desse dinheiro depois voltou como doações para as empresas dele e também do sócio. Por isso, eles entendem que há falsidade ideológica e também apropriação indébita desse dinheiro, segundo a Polícia Federal. Pablo Marçal diz que as doações foram lícitas e que movimentaram esse dinheiro para o uso de aeronaves e também veículos de propriedade empresarial da empresa dele, se colocando à disposição da Justiça Eleitoral e de outras autoridades também. Quer dizer, o Marçal se tornou também alvo de um bombardeio dos outros candidatos que perceberam que ele poderia ser uma força imparável nessa eleição. Especialmente o Ricardo Nunes, que é o prefeito que está no cargo, concorrendo à reeleição, portanto, com toda a máquina, com a maior coligação, o maior tempo de TV,
que em meados de agosto, começo de setembro, começou a correr um risco real de desidratar e de ser abandonado pelo caminho. Veja que alguns aliados do Ricardo Nunes, políticos de direita, inclusive tradicionais de São Paulo, acabaram desertando, né? Deixando a campanha dele, abandonando a campanha dele para aderir ao Pablo Marçal. Então teve esse movimento também de muito bombardeio, claro que o candidato sofre com isso. Agora, tem um fato também que é importante, Júlia, o Marçal, ele de certa forma está sendo bem sucedido nessa estratégia dele, porque se você olhar, todas as campanhas, as principais campanhas, eu falo do Ricardo Nunes, do Boulos, mesmo do Datena e da Tabata, elas tiveram que se desviar daquele caminho que já estava projetado, da estratégia inicial, para fazer uma campanha de contenção de danos ou de reação aos ataques do Marçal. O Marçal, de certa forma, ele conseguiu arrastar os seus adversários para a lama. E aí, nesse sentido, ele já conseguiu um ponto, né? A gente sabe que na política, quem dita a pauta, muitas vezes já está na frente, né? Já está adiante dos seus adversários. E o Marçal conseguiu se impor como pauta à imprensa, ao eleitorado nas ruas e também às campanhas dos outros candidatos. Mas quando eu digo para você que talvez não tenha sido bem sucedida, é que as pesquisas sugerem esse teto. Ok, num primeiro momento ele dá as regras do jogo, mas depois ele parece querer se enquadrar ao jogo quando ele aparece nos debates, usando camisa, sem o boné, falando em contratação de mulheres para a empresa dele. Então, num segundo momento, ao perceber que a estratégia é ineficaz ou não está tendo o retorno que ele esperava, ele mesmo tenta se enquadrar no sistema que ele critica. É verdade, mas veja como esse movimento também é errático, Júlia. O Marçal começou a semana passada dizendo que tinha deixado para trás a fase da baixaria, que agora o eleitor ia conhecer um novo Pablo Marçal. Ele, inclusive, se desculpou com os eleitores pela quantidade de baixarias que ele fez. E que a gente viu depois disso? Ele reincide, né? Ele volta a fazer ataque pessoal, ele volta a desrespeitar a regra do debate e, finalmente, um dos principais assessores dele dá um soco na cara do marqueteiro do seu oponente. Então, o Marçal, ele fez que ele ia se moderar ou que ele ia baixar o tom, mas ele não conseguiu sustentar isso por muitos dias. E isso talvez mostre também para a gente que a campanha dele tem um componente de improvisação, de escolha ali em cima da hora, maior do que ele gostaria de admitir. O Marçal se vende como um gênio da internet, um grande dominador da economia da atenção, alguém que entendeu tudo antes dos outros candidatos, mas a campanha dele também vem cometendo erros. E eu concordo com você. Esses erros podem custar caro, especialmente numa campanha de 2 turnos. Não é à toa que a gente vê que hoje a campanha do Guilherme Boulos, que parece que está ali mais ou menos com voto consolidado, mais consolidado que os adversários, né, que é o herdeiro político do Lula, tem os votos da esquerda, que sempre teve força em São Paulo. A campanha do Boulos pode até não admitir isso pessoalmente, mas prefere fazer um segundo turno com o Marçal do que com o Ricardo Nunes, porque sabe que o Marçal tem mais rejeição e, portanto, é um candidato, em tese, mais fácil de ser batido no segundo turno. Eu digo em tese, Júlia, porque a gente também ouviu isso muito em 2018. Tinha muita gente, inclusive de institutos de pesquisa importantes, que dizia que o Bolsonaro era um candidato que não se elegia no segundo turno, que aquele estilo dele era bom para a chegada, mas que depois, no final, ele teria problemas porque ele atacava as mulheres, atacava a população LGBT, era muito agressivo, não tinha modos, e que, com isso, os eleitores ficariam com medo, não votariam nele contra um candidato mais moderado. Veja só o que aconteceu, né? Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Bernardo. Bernardo, você citava o Marçal como um candidato digital e os outros como analógicos. Eu queria que você falasse sobre a justiça eleitoral. Muita gente diz que, apesar das decisões da justiça, inclusive de bloquear as contas de Marçal, que não teve nada a ver com questões de conteúdo, mas sim com o fato dele não se enquadrar à regra eleitoral, mas muita gente está dizendo que a justiça está lenta, que a justiça não consegue dar uma resposta rápida. Inclusive, cita um caso, por exemplo, de haver uma regra eleitoral para quem é apresentador de TV e não ter uma regra eleitoral para quem é influenciador. Por exemplo, o apresentador de TV tem que se afastar da exposição na TV por um determinado período. O influenciador não precisa se afastar das redes sociais, sendo que em alguns pontos, quando a justiça analisa o uso indevido dos meios de comunicação, já há uma jurisprudência que equipara as redes sociais aos meios de comunicação. Pois é, esse inclusive é um argumento muito usado na campanha do Datena, porque o Datena precisou sair do programa de TV que ele comandava há muitos anos,
para disputar a eleição, né, se desincompatibilizar da exposição na TV aberta, enquanto o Pablo Marçal manteve as suas redes sociais ativadas. Essa é uma discussão difícil, Júlia, porque os outros candidatos também têm rede social, também fazem propaganda de si o tempo todo, e, claro, nesse momento eles têm uma desvantagem no meio digital, porque o Marçal tinha muito mais seguidores, tinha 12 milhões de seguidores só no Instagram no começo dessa campanha. O que a Justiça Eleitoral decidiu em relação ao Marçal, e que levou à suspensão dos perfis dele, é que ele estava, em tese, cometendo um abuso de poder econômico ao remunerar outros usuários da internet para que eles continuassem reproduzindo seus cortes, né, divulgando aquilo que o Marçal produz para a rede social. O Marçal tem um esquema muito engenhoso, que é quase uma espécie de uma pirâmide, né? Ele bota um monte de gente para compartilhar os conteúdos dele e remunera aqueles que conseguem mais visualizações. Então, com isso, ele gasta uma certa quantia de dinheiro, mas bota milhares de pessoas para trabalhar na campanha dele. E isso a Justiça Eleitoral entendeu como sendo irregular. Mas me parece que é muito difícil querer que os candidatos simplesmente abram mão da rede social para disputar uma eleição. Até porque hoje a gente sabe que as redes são talvez uma das principais arenas do debate público. Todo deputado usa muito a rede social, todo vereador, todo prefeito, enfim, esse é um dado da nossa realidade. Não adianta também querer que a Justiça Eleitoral simplesmente tire a internet da tomada, porque isso não vai acontecer. Esse é o mundo que a gente está vivendo hoje. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, criticou hoje os episódios recentes de violência na campanha eleitoral. Carmen Lúcia disse que pediu à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal e aos TREs rapidez na apuração e no julgamento dos casos. Violência praticada no ambiente da política desrespeita não apenas o agredido, senão que ofende toda a sociedade e a própria democracia. Por despreparo, descaso ou tática ilegítima e desqualificada de campanhas, atenta-se contra cidadãs e cidadãos, atacam-se pessoas e instituições e, na mais subalterna e incivil descompostura, impõe-se às pessoas honradas do país que querem apenas entender as propostas que os candidatos oferecem para a sua cidade, sejam elas obrigadas a assistir cenas abjetas e criminosas que rebaixam a política a cenas de pugilato, desrazão e notícias de crimes. Não é uma discussão fácil, não é um debate simples e me parece que a Justiça Eleitoral ainda está muito pouco aparelhada para lidar com esses novos desafios do mundo digital. É muita coisa. Se a gente olha no começo do ano, o TSE estava preocupadíssimo com a inteligência artificial, né, com o deepfake, com a manipulação de vídeos, e a gente está diante de coisas que são aparentemente mais simples, né, que é um candidato que usa esse mecanismo de remuneração fora dos parâmetros da lei eleitoral e com uma campanha que está acabando na delegacia, né, com pancadaria dentro de estúdios de televisão. Acho que ninguém imaginava que a gente fosse assistir isso nessa disputa de São Paulo. Para a gente terminar, então, Bernardo, qual a sua expectativa? Mais BO por aí? Olha, Júlia, voltando para o início da conversa, né? Você citou a frase do Tiririca, pior que tá, não fica. A campanha de São Paulo está mostrando que sim, pode ficar. Tem muita gente nas campanhas principais, do Guilherme Boulos, do Ricardo Nunes, que avalia que nesse momento o Marçal está partindo para uma espécie de um tudo ou nada. Quer dizer, a estratégia dele o levou para um crescimento até um determinado ponto, ele parou de subir nas pesquisas e que agora a saída talvez fosse radicalizar de vez para tentar buscar essa vaga no segundo turno, que parece mais difícil do que parecia. Então a gente não sabe exatamente o que ele vai fazer. O Marçal o tempo todo joga com o suspense. Ele ameaça causar confusão, ele diz que vai protagonizar uma nova grande baixaria no próximo debate. Ele tem jogado com essa cartada e, em geral, ele tem, de fato, produzido essa baixaria. Foi isso que a gente viu essa semana no Flow, foi isso que a gente viu na semana passada na TV Cultura. Eu não apostaria R$1, Júlia, em debates onde ele vai aparecer muito comportado, de acordo com as regras, respeitando os outros candidatos e o telespectador que está em casa. Mas a gente vai ter que esperar para ver. Bernardo Melo Franco, um prazer te receber aqui. Das melhores análises cariocas sobre a eleição paulistana, só não falo a melhor porque tem meu amigo Otávio Guedes também analisando super bem o cenário aqui de São Paulo. Obrigada, viu? Até a próxima. Obrigado, Júlia. A eleição do Rio de Janeiro está meio chata, né? Está meio monótona. Então a gente aqui também está sendo obrigado a olhar muito para o outro lado da ponte aérea. E, de fato, a eleição de São Paulo é a mais importante do país, precisa ser acompanhada de perto,
por todo mundo que gosta de política. Esse episódio usou áudios da Band. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações e receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi O Assunto, o podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Júlia do Alibe e fico por aqui. Até o próximo assunto.